Olá, começa agora o JR Entrevista. O déficit primário, quando os gastos do governo acabam ultrapassando o dinheiro arrecadado com tributos e impostos, deve saltar de 76 bilhões de reais para mais de 108 bilhões. Isso devido à guerra na Ucrânia e também por causa da alta do preço dos combustíveis. Essa é uma das principais informações do relatório de acompanhamento fiscal de março da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal. A pesquisa analisa todos os meses a conjuntura macroeconômica, as receitas e as despesas públicas, além do ciclo orçamentário. Por isso, eu converso agora com o diretor executivo da IFE, Felipe Salto. Seja muito bem-vindo, Felipe. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. A primeira pergunta, esse conflito, a guerra na Ucrânia, ela de fato contribui para esse déficit? Olha, o que a gente precisa entender é que a economia é como um sistema de vasos comunicantes. Uma coisa afeta a outra e a segunda acaba afetando a primeira novamente. Isso quer dizer que quando acontece algum evento no cenário internacional, e um evento desses, de grandes proporções, que acontecem poucas vezes na história, então isso pode ter algumas implicações, sobretudo para os países emergentes, um grupo no qual o Brasil está inserido. O primeiro efeito que pode acontecer é sobre os preços. As commodities, as chamadas commodities, que são os produtos primários, eles têm o preço definido no mercado internacional. Os alimentos, minério de ferro, uma série de produtos primários utilizados pela indústria. O Brasil é um grande exportador de produtos primários. Quando acontece um evento como esse, a guerra e todas as restrições que estão sendo impostas à Rússia, isso vai fazer com que o preço das commodities suba, porque elas vão ficar mais escassas, a oferta vai ficar menor, o preço sobe. O Brasil ganha em termos de balança comercial, só que ele perde em termos de inflação, porque isso pode ter um repasse muito grande para os preços internos, gerando aumento de inflação. O que isso tem a ver com o déficit público? Tem a ver que o Banco Central vai aumentar ainda mais a taxa de juros para encarecer o crédito, tentar fazer as pessoas não consumirem, não investirem e controlar assim a inflação. Quando ele aumenta a taxa de juros, a dívida pública explode. Quer dizer, você tem uma dívida de 80% do PIB. Se a taxa de juros é 10% e passa a ser de 12%, você começa a ter um aumento do pagamento de juros apenas por essa elevação que nada tinha a ver originalmente com o problema fiscal, com o problema do déficit. É como pensar uma pessoa que está com um cheque especial ou está no rotativo do cartão de crédito e aí ela vai pagando o mínimo e aquela bola de neve começa a ter um juro ainda mais alto por conta da Selic mais alta. Esse é o problema do déficit, porque você tem receitas que vêm de impostos, ou contribuições, ou multas e taxas. E depois tem as despesas, a previdência, o pagamento dos servidores, dos salários, os benefícios sociais, o gasto com saúde, educação, os investimentos. Quando a receita é menor do que a despesa, tem um buraco, que a gente chama de déficit. Só que esse déficit é primário, porque ainda não incluiu o custo da dívida que você já fez em outros anos, que é o chamado juro, o pagamento de juro. Então, o déficit primário, ele representa um buraco inicial que precisa ser coberto de alguma maneira. Como? O governo toma emprestado da sociedade, do mercado, do resto do mundo, dos bancos, de quem tem poupança. Só que para você emprestar para o governo, se você quiser comprar um título do governo, do Tesouro Nacional, você pode. Mas você vai exigir o quê? Que ele te pague alguma coisa quando vencer o prazo desse título. Se alguma coisa é a taxa de juros. Quanto maior o risco, maior a percepção de que a economia vai mal, ou de que vai haver turbulências políticas, por exemplo, ou de outra natureza, então o risco aumenta e o juro que os agentes privados exigem do governo para financiar aquele mesmo buraco, aquele mesmo déficit, aumenta. Esses juros acabam aumentando, elevando a despesa com juros e criando uma espécie de bola de neve, que é o aumento da dívida pública. E falando em orçamento, o governo vai precisar modificar na lei de diretrizes orçamentárias desse ano, fazer um planejamento diferente por conta dessa situação? Saímos de 2 anos de pandemia, que a pandemia nem acabou ainda, Vem ondas e agora a gente está felizmente no momento
né, de baixa aqui no Brasil, mas uma nova onda já começa a surgir na Ásia, na Europa. E aí, em meio à pandemia, a guerra que trouxe todo esse problema, esse choque no preço das commodities. Como que o governo organiza essa realidade institucionalmente, dentro do planejamento orçamentário? Pois é, a gente precisa entender que no Brasil existe uma regra chamada teto de gastos. É um limite que determina aquilo que a despesa poderá crescer. E qual é esse limite? É a inflação passada. Quando o teto foi instituído, em 2016, foi uma emenda à Constituição, número 95 de 2016. A ideia é que esse limite para as despesas crescesse pela inflação acumulada em 12 meses até junho. No ano passado, essa regra foi modificada. Para simplificar, essa modificação feita de modo retroativo, mudando esse índice de inflação da correção do teto, abriu um rombo no teto de gastos, permitiu um gasto mais elevado em 2022. O teto é sempre calculado com base na inflação passada. Essa mudança, essa sincronização, essa utilização de um índice de inflação acumulado agora até dezembro e não mais até junho, e recalculado retroativamente até 2017, levou a um rombo no teto de gastos que chegou a 113 bilhões para 2022. Por que 113 bilhões? Teve a mudança que eu acabo de explicar da regra, mas teve também o calote nos precatórios. Também pela mesma medida, chamada PEC dos precatórios. 2 emendas à Constituição dessa PEC, né, que foram derivadas. Essas 2 emendas fizeram basicamente isso. Mudaram o teto e abriram um rombo fiscal caloteando os precatoristas. 113 bilhões. Então você poderia perguntar, então tem espaço. Agora vem a guerra Rússia e Ucrânia. Se a gente precisar gastar mais, se as pessoas estiverem enfrentando uma inflação de alimentos muito alta, vamos lá, transferir mais recursos. O problema é que tudo já foi comprometido, porque os 113 bilhões, uma parte foi para contemplar a correção da despesa que é indexada à inflação. Uma parte foi para o Auxílio Brasil. Você tinha 35 bi de Bolsa Família, agora tem 89. Então, 54 bi só para o gasto social. 17 bilhões, quase, foram para as chamadas emendas de relator geral, o chamado orçamento secreto, que foi revelado pelo jornal O Estado de São Paulo. E você teve outros gastos que não tem nada a ver com o social, que também ocuparam uma boa fatia desses 113 bilhões de reais. Então, tem espaço para fazer alguma coisa nesse momento? Não tem. O espaço para fazer medida para afetar preço de combustível, subsídio, a conta do petróleo, tudo isso, vai precisar ser extra-teto. Ou quando for desoneração, redução de imposto, que não está sujeito ao teto de gastos, aí tudo bem. Aí você pode fazer desde que compense, como manda a lei de responsabilidade fiscal. Agora, a previsão para esse ano é de que o país continue no cheque especial, continue no déficit? Nós tivemos uma melhora no ano passado das contas públicas, mas ela foi devido muito à inflação. A inflação turbinou a receita do governo mais alta ajudou a produzir um déficit menor no ano passado. Então, nós conseguimos ter uma situação um pouco melhor até o fim de 2021. A dívida ficou em 80% do PIB, que é sempre a forma como a gente calcula o endividamento público, em percentual do produto interno bruto, né? Essa dívida era projetada em mais de 95%, não só por nós, da Instituição Fiscal Independente, mas pelo governo, pelo mercado. Ainda assim, é uma situação muito difícil, porque é uma dívida que é muito mais alta do que a dos países comparáveis, os países em desenvolvimento, e o déficit também vai demorar para ser sanado, porque aqueles 35 bi de déficit que o governo teve no ano passado, receita menos despesa, gerando uma conta que está no vermelho, né? Isso é o déficit. Esses 35 vão passar pelas nossas contas para 108,1 bilhões pelo menos. Porque os 108 que nós estamos calculando, bilhões de reais, que você falou ao início do programa, eles têm a ver com o número que estava previsto no orçamento, acrescido do custo das medidas de subsídio e as medidas também que afetam a receita, desoneração de imposto para afetar o preço do combustível. Então, a conta é de pelo menos 108, quer dizer, o déficit pode ser ainda maior. Ou seja, pelo menos 3 vezes o que foi ano passado. Perfeito. Você pode assistir ao JR Entrevista no portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. Ainda no assunto inflação, esse próprio estudo, né, o relatório desse mês de março da IFE,
traz que a inflação deve continuar alta. Inclusive, havia uma expectativa do mercado, não sei se era o mesmo cálculo da instituição fiscal de fiscalização independente, de que a inflação seria bem menor esse ano, em 2022, do que em 2021. E aí, em função desses acontecimentos, dessa disparada das commodities, já sabemos que vai ser até parecido, talvez, quem saiba, uma inflação mais alta que a do ano passado. Isso não ajuda o governo, em parte, a manter essa arrecadação mais alta para sair do sufoco? Olha, a inflação é uma velha camarada dos governos. Para quem é mais velho ou para quem estudou o período da hiperinflação no Brasil, lembra-se que os preços mudavam a toque de caixa. E para o governo isso acaba sendo bom, porque tudo que é produzido e todos os serviços do país têm um preço. Quando o preço aumenta, você está dizendo o seguinte, olha, esse bolo de coisas que nós estamos produzindo pode ser exatamente igual em termos de quantidade. Se o preço for maior, esse bolo em valores, em reais, fica maior. Quer dizer, como o governo cobra imposto em cima disso, basta ter o aumento do preço para ele ganhar mais, para ele arrecadar mais. Essa ajuda foi importantíssima no ano passado, no sentido de ser relevante, do peso ter sido muito alto, para produzir aquela dinâmica de arrecadação que nós vimos, ao lado do efeito do dólar, que disparou e agora está numa outra tendência por conta das commodities, e ao lado também dos próprios efeitos mais heterogêneos entre os setores, né? A própria questão dos preços dos produtos primários. Esse ano a inflação vai ajudar? Nós estávamos prevendo que a inflação, como você disse, teria uma trajetória de queda até dezembro desse ano. O Banco Central, ele está precisando aumentar, e tem aumentado, a chamada Selic, que é o juro básico da economia, pelas razões que nós discutimos, para encarecer o crédito e segurar a inflação. A inflação vem de pressões de demanda, as pessoas querendo consumir muito, e aí se a oferta está igual, tem menos produtos em circulação, o preço sobe. Ou então por problemas do lado da oferta. A pandemia gerou problemas do lado da oferta. Você teve que paralisar, as indústrias, as empresas tiveram que parar. Isso também faz o preço subir. Quando o Banco Central aumenta a taxa de juros e começa a aumentar mais rapidamente, ele está querendo conter esse movimento que nós estamos vendo de uma inflação de 10,5% que não está cedendo. Eu acho que com essa atuação do Banco Central, possivelmente vai haver uma queda da inflação até o fim do ano, mas não para os níveis que se imaginava, por exemplo, de 5,5%. Acho que nós vamos ficar com um nível mais alto do que estava sendo previsto. E não ajudaria a conter a inflação? Essas medidas estudadas hoje, temos medidas, né, já aprovadas, que são medidas fiscais de redução de impostos federais, de equalização do ICMS no país inteiro para a gasolina e para o óleo diesel, por exemplo, e outra medida ainda em tramitação na Câmara, que é o projeto que cria uma conta de estabilização de preços, recebendo subsídios para manter um preço mais barato na bomba. Gastar dinheiro público, né, que é o subsídio, com uma tentativa de controle ou amenizar a subida do preço dos combustíveis, pode ser vantajoso por causa do impacto dos combustíveis na inflação? Pois é, isso é uma faca de dois gumes, porque toda vez que um planejador central, que o governo, que um político acha que pode influenciar o mercado, o preço do mercado, o tiro sai pela culatra. Porque quando você quer controlar preço, o efeito que se colhe a médio prazo, ou até mesmo num prazo ainda menor, é danoso para a população, porque acaba acontecendo a inflação. Se você controla o preço, você desestimula a produção e acaba gerando uma série de efeitos negativos exatamente na direção oposta da que se desejaria. Historicamente, nunca deu certo tentar congelar preço ou tabelar na marra, né, a força. Exato, não dá certo, não funciona. Claro que as medidas que você mencionou, algumas são positivas, outras são mal desenhadas, mas a intenção ali é tentar fazer o seguinte, amenizar os efeitos desse aumento do preço do petróleo, que é repassado na bomba para o diesel, para a gasolina, sobre a vida das pessoas. O que eu questiono na conta do petróleo, a conta de estabilização do petróleo, é que ela vai representar um subsídio para o importador e para o produtor. Ou seja, você e eu, que não precisamos desse subsídio, quando a gente vai encher o tanque do carro, vai pagar R$8, R$9 de gasolina, pagaria alguns centavos a menos ou alguns reais a menos. Nós não precisamos, mas aqueles que têm uma renda muito baixa e que dependem
do, por exemplo, motorista de aplicativo, um caminhoneiro autônomo, um caminhoneiro, etc., eles sim são afetados. Então, se politicamente se percebe, ou se decidiu, ou se entendeu que é o caso de fazer um subsídio para amenizar esses efeitos, qual é a forma economicamente e fiscalmente responsável? Pensando no teto de gastos. Exato. Você tem que fazer um subsídio transparente e fixado no orçamento. Agora, não tem espaço no teto, você tem só 6 bilhões de espaço. Daqueles 113, 6. E o cálculo é de 20 bilhões por mês, né, o subsídio? Depende, isso vai depender de como o preço vai evoluir, essas contas tem que olhar com cuidado. Mas que sobra pouco espaço, sobra. Pouco espaço. Então, as medidas que foram anunciadas, né, de redução de PIS/COFINS, sobre diesel, sobre biodiesel, elas podem ajudar. Agora, nada garante que vai ser repassado na ponta. Então, a melhor forma de fazer é ver o espaço fiscal que você tem, corta outras despesas e usa esse espaço, então, dado que isso se tornou uma prioridade, porque ninguém podia prever a guerra, né? Então, é verdade, é uma situação de exceção. Vamos fazer direito, coloca no orçamento, transparente, a sociedade vai aceitar, o Congresso vai aceitar. O problema, Yuri, é que eles querem fazer tudo de uma vez só, junto e misturado, sem cortar gastos, só aumentar, aumentar, aumentar. E aí não vai dar certo. Não dá certo porque nós somos um país que deve. Estamos endividados nesse momento. Exato, nós temos uma dívida de 80% do PIB. Vamos ter claro o que é isso. Você tem um PIB de cerca de 9 trilhões e a sua dívida é quase igual ao PIB. Uma pessoa que tem um salário de 5 mil e está devendo 4 mil, por exemplo. Pois é. Você tem uma dívida que é uma variável de estoque, então você comprou uma casa, financiou, você tem lá aquela dívida. Claro, você tem as parcelas e os juros que você paga por mês que comprometem o seu salário. O que o banco faz? Ele olha o seu salário, que é como se fosse o PIB, o Produto Interno Bruto do país, que também é uma variável de fluxo, né? Geração de renda e riqueza, e fala, bom, o Yuri tem aqui uma capacidade de arrecadação, de salário, que ele pode pagar uma parcela de X ou de Y. A mesma coisa o resto do mundo inteiro faz com um país. E o Brasil não é diferente. Quem tem poupança, quem tem dinheiro para comprar um pedacinho da dívida do governo para financiar os déficits recorrentes, vai olhar e vai dizer, bom, essa economia vai crescer, ou está indo para o buraco, ou está estabilizada, qual é a resposta para isso? Então, se a resposta for não, a perspectiva de crescimento é ótima, nós vamos crescer 4%, 5%, então eles emprestam dinheiro a juro baixo. Quando a perspectiva é de crescimento baixo, de política fiscal descontrolada, contas públicas desorganizadas, medidas equivocadas, então o juro que vai se requerer é muito mais alto, porque o risco é mais alto. Esse paralelo com o orçamento familiar, ele tem vários problemas, mas ele ajuda a entender essa intuição, né? É muito mais complexa, né, a questão do orçamento público do que o orçamento doméstico, mas aí para aproximar para a família, né, que está nesse momento acompanhando a nossa entrevista, entender o que está acontecendo ali na prática, aí serve como exemplo. Sem dúvida. E por falar em PIB, essa soma, né, da produção de toda a riqueza que o Brasil produz, que é o Produto Interno Bruto esse ano, ele tem subido, né? Até a expectativa tem aumentado, estão mais otimistas do que... Os números estão melhores do que o que era a estimativa, mas ainda é menor do que a do ano passado, o que se previa, o que se tinha no ano passado. O que está acontecendo com o PIB? Pois é, a variável que a gente costuma olhar é a chamada taxa de variação real do PIB. É o crescimento, é o número que sai nas notícias. Está crescendo 4,5%, ou vai ter uma recessão de 5%. Então, isso o que é? É uma variação. Você pega tudo que foi produzido internamente e calcula quanto que aumentou no ano seguinte, esse bolo de coisas produzidas multiplicadas pelos preços, né? Pelos seus preços, vê quanto aumentou. E aí desconta a inflação, para ver quanto foi real, quantas mesas nós produzimos, quantos carros nós produzimos, e não o que foi efeito de fumaça, de preço. Então, isso é o que a gente vê, por exemplo, viu no ano passado, crescimento de 4,6%. O que quer dizer isso? Quer dizer que a economia cresceu 4,6% em relação a 2020, quando houve uma recessão. Quando ela caiu muito. Ali houve um tombo de quase 4%. Quando você tem um tombo muito grande, o ano seguinte, normalmente aparece uma taxa positiva por uma questão matemática. Você caiu muito
E agora, qualquer coisa que você tem aqui, com a base é muito baixa, a taxa percentual fica alta. Então, você caiu 4, recuperou 4,6. Nós estamos numa dinâmica ainda, em termos de inclinação da curva, da trajetória de crescimento, que está muito distante do pré-crise. Então, o que precisa fazer para o Brasil voltar a crescer? Nós temos que ter investimento, temos que ter uma abertura comercial muito mais acelerada para aumentar as exportações, para favorecer a indústria nacional, para gerar mais empregos. E nós não estamos fazendo tudo isso, né? Agora, a taxa de crescimento para 2022, a nossa projeção na IFE, na Instituição Fiscal Independente, é de 0,5%, 0,5%. Pode ser maior? Com todos esses estímulos que estão sendo dados, você vê a liberação do FGTS, a antecipação de aposentadorias e pensões, o microcrédito, facilitação de crédito consignado, etc. Essas coisas, mais os subsídios para gasolina, etc., podem turbinar a demanda, como a gente chama, o consumo no curtíssimo prazo, mesmo com o aumento dos juros, etc. A questão que se coloca é, isso é sustentável? A resposta é não. Aí é a história do nosso voo de galinha, mas isso é assunto para o próximo bloco. O JR Entrevista faz um rápido intervalo e na volta a gente fala ainda sobre o 9º aumento seguido na taxa Selic. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente o diretor executivo da IFE, Felipe Salto. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, aumentou mais uma vez a taxa Selic. E aonde que vamos parar? Já explicamos, né, no início da entrevista que ela traz um problema que é o endividamento público. Vai ficando mais cara essa dívida que o governo tem. Mas é inevitável hoje, nessa situação, na análise, no contexto internacional e no contexto local, o Brasil não tem muito para onde correr, tem que aumentar os juros? Essa é uma discussão complicada, porque no Brasil existe um regime de política econômica desde 1999, com mudanças durante alguns períodos, mas que é o chamado regime de metas à inflação. Por quê? Porque a ideia de que inflação baixa é bom. As pessoas, depois do Plano Real, em 1994, perceberam que o controle da inflação, o controle dos preços, vindo de uma maneira natural, é a melhor coisa que tem, porque estimula a produção, gera emprego, garante produto na prateleira a preço baixo, ou a preço que o meu salário possa pagar, que não muda todo dia. Aumenta o poder de compra, né, de quem está consumindo. Isso mesmo, aumenta o poder de compra. Então, o regime de metas à inflação, ele pressupõe, desde 99, que o Banco Central tem autonomia para mexer na taxa de juros como ele bem entender. Recentemente aprovou-se a independência do Banco Central, que reforçou ainda mais isso. Então, o Comitê de Política Monetária, ele tem a missão, são os diretores do Banco Central, junto com o presidente do Banco Central, de decidir, a partir de modelos econômicos, de análises, de estatísticas e de avaliações, qual é a taxa de juros em torno da qual a economia inteira vai girar. E quando o Banco Central faz isso, ele influencia todas as outras taxas. A taxa do crédito pessoal, a taxa do cartão de crédito, a taxa do cheque especial. Então, toda vez que o Banco Central aumenta a taxa de juros, ele está restringindo o consumo, restringindo o investimento e colaborando para controlar a inflação. Claro que existe sempre um custo, não existe almoço grátis, né, como dizem os economistas. O custo é que você vai crescer menos, porque vai consumir menos, vai investir menos. O Banco Central, o que ele está fazendo neste momento? Acelerando esse aumento dos juros. Há duas visões aí. Uma de que essa inflação que nós estamos vivenciando não é uma inflação de demanda, porque o Brasil está crescendo pouco. É uma inflação que está sendo importada, uma inflação que vem de fora. Será que é o mais correto aumentar a taxa de juros? Essa é uma visão. A outra é de que, sim, precisa aumentar, porque esse é o único instrumento que o Banco Central tem, e deixar uma inflação de 2 dígitos, 10%, 11% por muito tempo, pode ser muito danoso para a renda das famílias, para o crescimento econômico de médio e longo prazo. Então, o Banco Central, ele está operando com as ferramentas que tem. Não existe política ideal, política perfeita, econômica, né? Existem decisões que podem ser tomadas em determinados momentos que têm seus custos e benefícios. O que nós vamos ter agora, para ser muito direto, é um aumento mais rápido da taxa de juros que vai afetar a dívida pública e que vai derrubar o crescimento econômico. Quer dizer, o juro vai continuar subindo. Vai.
Agora, o que o governo, então, já que o Banco Central é independente, ele está com um olho ali, né, para a meta de inflação, que, se não me engano, é 4,5%, 5%. Sim. Quer dizer, estamos muito acima, por isso o juro sobe para ele tentar trazer essa inflação para a meta. E do lado do governo federal, do Congresso, que política fiscal nós ainda podemos implementar que ajude também a combater a inflação? Pois é, Yuri, esse é o grande desafio. Eu acho que o problema estrutural do Brasil, antes da crise da pandemia, se você pegar fevereiro de 2020, esse já era o grande problema. Uma dívida pública elevada, uma situação de déficit público, despesa maior do que a receita. Então, como é que você resolve isso de uma vez por todas, que é um problema que persegue o Brasil e que ninguém consegue resolver? Nós temos que ter um controle do gasto. O teto de gastos foi uma espécie de placa de limite de velocidade. Olha, não pode passar de 120 por hora. Só que o pé está lá na tábua, está correndo a 250 por hora. Como é que você faz para tirar o pé da tábua? Tem que aprovar coisas como a reforma da Previdência, que foi algo importante, que foi feito em 2019. Tem que controlar os salários dos servidores, tem que ter uma política de RH do Estado, de recursos humanos do Estado, mais eficiente. Isso não significa jogar o bebê junto com a água suja do banho. Você tem que garantir uma burocracia técnica, qualificada, como existe em qualquer país desenvolvido e bem paga, mas ao mesmo tempo combater os excessos, combater os gastos supérfluos, combater as ajudas que são dadas para empresários, para setores específicos, os chamados gastos tributários. Renúncia aqui, isenção acolá, desoneração para cá, redução de imposto para lá. Isso tem que acabar. Quer dizer, só pode ficar em vigência, só pode continuar em vigência o incentivo tributário que realmente esteja gerando emprego e renda. Hoje nós temos cerca de 300 bilhões de reais em gastos dessa natureza, que aparecem escondidos do lado da Receita. Porque se eu arrecado 100 reais, para dar um exemplo, de imposto de renda, pessoa jurídica, e eu decido dar uma desoneração para um setor, eu passo a arrecadar 80, quem está pagando essa conta dos 20? Todos nós, porque esses 20 poderiam estar indo para o motorista do aplicativo que está sofrendo com o preço da gasolina, ou então para o mais pobre que está sem emprego, para o informal. São escolhas que nós temos feito por décadas, escolhas erradas, não é fácil mudar, mas o único jeito de mudar isso é por meio da política. Eu acho que a transparência, e aí é o papel da nossa instituição fiscal independente, é fundamental nesse processo. Daí o meu muito obrigado pela sua presença aqui com a gente hoje, viu? Eu que agradeço. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa no portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela audiência. Tchau, tchau.